E aí, pessoal, preparem-se porque o desafio desta semana é, olha, gigante. A Loteca 1238 está na área e ela promete, viu? Promete ser uma das mais complicadas do ano, daquelas que testam até quem já tem muita experiência. Então, bora mergulhar nessa análise. E o que está em jogo? Bom, tá aí na tela. Um prêmio estimado em R$ 1 milhão. É aquele tipo de grana que com certeza bota uma pressão a mais em cada um dos 14 jogos, né? Cada palpite se torna, nossa, absolutamente decisivo. Essa frase aqui, ela resume tudo. É o espírito da Loteca 1238. A análise geral é essa. Um concurso equilibradíssimo, um dos mais imprevisíveis que a gente viu nos últimos tempos. O equilíbrio é total. A palavra de ordem, portanto, tem que ser cautela. E a primeira grande fonte de toda essa incerteza vem de onde? Da Série B do Brasileirão. Ela chega nesse concurso como um verdadeiro território desconhecido, já que é o comecinho da temporada. Vamos entender os fatores. Primeiro, é a estreia, né? Todo mundo começa com 0 pontos, e aí o fator casa ganha um peso, assim, enorme. E para complicar um pouquinho mais, a gente tem os gigantes que caíram da Série A. Fortaleza, Sport, Juventude. Eles chegam com times, no papel, mais fortes, só que jogando como visitantes. É a receita perfeita para a imprevisibilidade. Vamos pegar um exemplo prático. Jogo 4. Botafogo de Ribeirão Preto contra o Fortaleza. De um lado, você tem um time tradicional da Série B jogando no seu campo, querendo começar com o pé direito. Do outro, o Fortaleza, um gigante nordestino com estrutura de elite e aquela motivação lá no teto para voltar para a Série A o mais rápido possível. É o duelo clássico a força de jogar em casa contra a qualidade técnica que, teoricamente, é superior. E esse padrão, de mandante forte contra um visitante qualificado, ele se repete em outros jogos, viu? Cuiabá e Sport, Avaí e Juventude. Além deles, a gente tem o Náutico, que subiu da Série C com a confiança lá em cima, recebendo o experiente Criciúma. E tem também o Goiás, que historicamente é muito forte em casa, pegando o América Mineiro. A Série B, sem dúvida, é um campo minado de surpresas. Beleza, agora vamos sair um pouco da Série B e entrar na Série A. Lá, a competição já está a todo vapor e, claro, as batalhas são ainda mais decisivas. Olha só o mapa da situação. Palmeiras e São Paulo dividindo a liderança, empatadinhos em pontos, com o Verdão na frente só por causa do saldo de gols. E logo atrás deles, vindo numa crescente impressionante, está o Flamengo. Essa tabela é fundamental para a gente entender o peso dos jogos que vem por aí. E cada time vive uma história particular. O Vasco, por exemplo, chega com o moral lá nas alturas depois de uma virada épica no Clássico. O Grêmio, apesar de estar invicto a 4 jogos, sofreu um baque tremendo com a lesão do lateral Marlon, que vai ficar fora por meses. O Botafogo pode sentir o peso da eliminação na Libertadores. E o que dizer de Cruzeiro e Santos? Um jogo tenso entre gigantes em má fase, com um potencial altíssimo para um resultado inesperado. Certo, agora a atenção aumenta. Vamos analisar os 2 jogos mais pesados, os clássicos que podem, sozinhos, definir o rumo de qualquer aposta neste concurso. E a gente começa com o quê? Com o choque rei. São Paulo contra Palmeiras. Isso não é só um clássico, é uma disputa direta, valendo a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. E aqui que está o grande dilema. O São Paulo em casa, no Morumbis, é uma verdadeira fortaleza. Ganhou 6 de 7 jogos lá esse ano. Mas, do outro lado, tem um tabu pesado. O Palmeiras está invicto a 11 confrontos diretos contra o rival. É a força do mando de campo contra a superioridade histórica recente. Um jogaço. E para botar mais um elemento nessa equação, temos esse número aí, 16. Essa é a quantidade de gols que o Palmeiras já marcou. É o melhor ataque da Série A. Uma máquina ofensiva que representa uma ameaça constante, mesmo jogando fora de casa. Agora vamos para o outro gigante, Corinthians contra Flamengo. Um clássico nacional que coloca frente a frente 2 equipes em caminhos completamente opostos. Um time em crise contra um time em um momento espetacular. A situação do Corinthians, a gente sabe, é delicada. Já são 6 jogos sem vencer e a pressão em cima do técnico Dorival Júnior é enorme. Para piorar, o volante Alan, que é uma peça importante, não pode jogar por causa de uma cláusula no empréstimo do próprio Flamengo. Mas, por outro lado, um clássico dessa magnitude é oportunidade de ouro para virar o jogo, para pagar a crise de uma vez por todas. Do outro lado, em contraste total, o Flamengo vem embalado com 4 vitórias seguidas, jogando em altíssimo nível. Só que o favoritismo diminui um pouco com 2 ausências muito importantes. Os titulares Léo Pereira e Eric Pulgar estão suspensos.
Então, isso acaba se tornando um grande teste para a força do elenco do Flamengo, jogando um clássico desse tamanho fora de casa. Uma pausa bem rápida. Se essa nossa análise detalhada está ajudando a decifrar um pouco desse concurso tão complexo, que tal demonstrar um apoio? É só se inscrever no canal e deixar o like. E o mais importante, deixem aí nos comentários qual desses 14 jogos é o que mais está gerando dúvida. Vamos trocar umas ideias? Certo? Depois de passar por todos esses cenários, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e tentar construir uma estratégia para encarar a loteca 1238. Então, a estratégia pode se desenhar mais ou menos assim. Primeiro, na Série B, o fator casa parece ser o diferencial mais confiável nessa primeira rodada. Segundo, nos clássicos de alta tensão, como São Paulo e Palmeiras e Corinthians e Flamengo, o uso de apostas triplas é muito recomendado. Terceiro, muito cuidado com os gigantes em má fase, eles são prato cheio para uma surpresa. E por fim, o mais importante de tudo, aceitar a natureza deste concurso. O equilíbrio é total e não existe a pasta segura. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Com tanto equilíbrio, com tantos jogos abertos e sem favoritos claros, a grande pergunta é: onde é que vai acontecer a grande surpresa? Aquela que pode definir quem leva o prêmio de R$1 milhão? A discussão continua aqui nos comentários. Boa sorte a todos!